é Vera Lopes da Silva, estou ligada ao Departamento de Letras e eu tenho duas pesquisas, atuo com duas pesquisas. Uma que já está mais desenvolvida, a gente estuda o José Saramago, autor português maravilhoso, como leitor de Marx. A gente tem um trabalho de associação, porque ele era marxista, e a gente foi descobrindo como a obra dele tem não só influência de Marx, mas tem um percurso marxista. E tem outro grupo que parou um pouco, e agora a gente está tentando recomeçar, que estuda Bakhtin. Porque Bakhtin é um autor que é estudado com muitas frentes, com muitas interpretações. E aí, em uma dessas interpretações, surgiu o incômodo, e aí eu resolvi estudar Bakhtin, um grupo de alunos tem vindo comigo, assim, um pouco. Bom, eu tenho 68 anos, então, digamos que, quando eu era criança, os trabalhos que eram indicados para as mulheres, um deles era ser professora, outras coisas não apareciam muito. Eu me lembro que, uma época, eu pensei em ser jornalista, e a gente vinha a Belo Horizonte, eu morava em Betim, a gente vinha a Belo Horizonte ao cinema, domingo à tarde, e ali ao lado do estado de Minas. E minha mãe apontava para mim, as jornalistas, elas fumavam, né? Minha mãe falava, tá vendo, aquelas mulheres não prestam, elas fumam e tal, você não vai ser desse jeito e tal, né? Então, eu me encaminhei lá em casa, sempre o valor à escola sempre foi muito grande, muito, assim. Meu pai tinha orgulho de eu ser professora, nós somos 4 irmãos professores. Então, eu tive essa influência. Meu pai era um homem bastante culto, embora ele não tivesse escola, ele era bastante culto, e minha mãe vem também de uma família com valores com relação às letras. Para você ter ideia, meu avô era um homem que tinha feito até a 2ª série primária. Se você vê a letra dele, ele fazia convite de casamento, aquelas letras lindas. Então, eu tive essa influência familiar. Livro sempre teve na minha casa, mesmo que fosse uma só coleção. Nós tínhamos 2 coleções, Tesouro da Juventude, uma coleção de contos de fadas. Aquilo percorreu a minha infância. Depois, quando abriu uma biblioteca pública em Betim, nós ficamos frequentadores assíduos, meus pais contribuíam para a biblioteca. Então, eu tive essa formação. O estudo sempre foi alguma coisa muito valorizada. Quando eu resolvi prestar vestibular, eu pensei em fazer jornalismo. Mas, naquele momento, eu estava tentando me separar, e eu percebi que eu não teria trabalho imediato. E aí eu optei pela letras. E fui muito feliz na letras. Dei certo, gosto e me desenvolvo bem, gosto de literatura, que é a minha área, né? Então, deu muito certo essa escolha, que, embora ela tivesse vindo um pouco enviesada. Minha entrada na PUC, ela se deu por uma indicação. Eu trabalhava no Colégio Santo Agostinho, em 1994. E aqui na comunicação eles precisaram de uma professora de semiótica. E aí foi uma correria, assim, para eu poder vir, mas eu me preparei muito bem, para você ter ideia, e fui paraninfa da turma. E aí, daqui eu fui para letras, e aí eu transito por vários cursos, mas eu sou filiada a letras, né? Mas já dei aula em vários cursos de língua portuguesa, mas eu fui me desenvolvendo em literatura. Na letras, nesse momento, porque os cursos têm uma diversidade de programas que foram se alterando ao longo do tempo. Então, na graduação, eu trabalho com literatura e ensino e com estágio. E o estágio do 8º período, é o período no qual eu trabalho, ele é focado em literatura. Na pós, vai depender do semestre. Por exemplo, esse semestre eu dou uma matéria que eu trabalho junto com a professora Terezinha Taborda e com a professora Priscila Campelo. Nós trabalhamos com tradição e cultura, tradição e ruptura. E, dependendo do semestre, eu mexo com outras coisas. Mas Saramago está sempre nessa linha, né? Sempre que há um desenvolvimento de alguma atividade, Saramago entra ali em literatura portuguesa como um elemento importante. Pois é, as coisas, às vezes, vêm muito assim por acaso. E quando eu fazia o PREPS. Eu fazia PREPS. E era aluna da professora Ângela Vaz Leão, uma grande professora. Tenho muito orgulho de ter sido aluna dela. E, naquele momento, eles abriram mestrado para literatura. E aí ela foi até a sala de aula, foi ela quem gerenciou esse processo, e ela fez propaganda. E aí eu resolvi fazer prova para o mestrado e fui aprovada. Nesse mestrado, eu conheci a obra do Saramago, com a Nádia Batella, que era uma professora da USP. Ela deu uma disciplina, e nessa disciplina eu conheci Saramago. Eu me apaixonei profundamente por ele. Ele é um autor maravilhoso. E aí eu fui para o mestrado com ele, né? Parei um pouco de trabalhar, porque a vida de mãe, eu acho que às vezes tira a gente de algumas linhas que você pretende. Então, eu fiz o mestrado e parei de estudar. Continuei, só trabalhava na PUC, trabalhava no Soma, fui trabalhando em alguns lugares,
porque tinha filhos para manter e tudo mais, então fiquei como professor, porque eu acho que tem uma diferença de professor para pesquisador. Eu sei que há uma linha, há correntes que pensam que não, que o professor é um pesquisador. Eu penso que são coisas muito diferentes, porque o professor ele estuda o que os outros estudam, vamos dizer, o que os outros investigam, né? E aí a gente se apropria desse conhecimento, reflete sobre esse conhecimento, mas eu não pesquisava nada, né? Depois houve uma circunstância, eu resolvi deixar de dar aula no ensino médio e fiquei só na PUC. E aí eu fui para a pós. E na pós, a recomendação é sempre investigação. E finalmente eu tive a oportunidade de me formar como pesquisadora, porque é uma formação. Para você aprender a investigar um objeto, você não chover no molhado, não pegar o que está pronto, né? E aí calhou de eu ter um grande amigo, Daniel Neri, e ele é estudioso de Marx, ele é um militante contra as mineradoras, um estudioso profundo de Marx. E aí, por influência dele, eu comecei a ler Marx. E um belo dia... bom, deixa eu voltar um pouco. Saramago tem um texto que se chama Da Estátua à Pedra. E ele conta do percurso dele de escritor. Ele fala que a fase da estátua é a fase do lado de fora da pedra, quando ele não se aprofundava nas questões. E a frase da pedra é quando ele se aprofunda, ele entra na pedra, ele fala que ele cava com a unha dentro da pedra, e a diferença, por exemplo, dele escrever O Ano da Morte de Ricardo Reis, que é um personagem alienado, ele não consegue fazer com que ele fique engajado, até Ensaio sobre a Cegueira, que é um espanto de denúncia contra o capitalismo, né? E, bom, então eu estudei esse texto do Saramago, ele me interessava muito, e quando eu vou estudar Marx, eu pego o Método de Marx, do José Paulo Neto, um livreto, e ele conta qual é o método de Marx. Ele fala que Marx vai da aparência à essência. Então, qualquer coisa que a gente analise, eu vou dar um senso comum. Os alunos de hoje não estudam, né? Eu falei, isso é aparência. Você tem que vasculhar para ver a essência. E isso sempre em movimento, porque nunca que e a essência volta para a aparência, e da aparência você volta para a essência. Bom, quando eu li aquilo, eu falei, não pode ser coincidência. Um fala da estátua à pedra, que é a parte de fora da estátua é a pedra, e o outro fala da aparência e essência, e aí eu achei que tinha ligação, e aí eu resolvi investigar. Então, por isso eu me sinto hoje uma pesquisadora. E aí eu vasculhei para ver se havia estudos sobre isso, não encontrei nenhum. Então, formei um grupo de pesquisa, estou nele, tenho escrito artigos sobre isso e pretendo escrever um livro. A gente já tem algumas coisas encaminhadas para mostrar as obras do Saramago, da estátua à pedra. Mas isso é um movimento, que são só de romance 18 obras, né? A primeira coisa, eu acho assim, profissionalmente, eu vou passar um pouquinho para Bakhtin, que eu acho que se explica melhor. Bakhtin é um estudioso russo que é estudado por muitas frentes, linguística, análise do discurso, literatura. Ele foi o meu mentor quando eu fiz graduação. Eu estudei na USP, naquela época se estudava Bakhtin com a tradução da Júlia Kristeva. Eu fui uma aluna comum, não fui uma aluna excepcional, nem uma aluna ruim, fui uma aluna comum, então eu estudava aqueles textos, eu não tinha aprendido a questionar. E ele tem uma obra que se chama Problemas da Poética de Dostoiévski, mas eu não tinha lido Dostoiévski. Em determinado momento, eu li Dostoiévski e falei, mas isso não tem nada a ver com o que eu estudei de Bakhtin. Porque ele fala de polifonia, mas o conceito de polifonia que eu aprendi, eu não encontrei na obra. Fui para a Federal, fiz uma matéria com o Luiz Alberto Brandão, e aí vi que realmente meus conceitos de Bakhtin estavam errados. Eu me lembro até que eu falei para ele, Luiz Alberto, eu não sei nada de Bakhtin. Ele falou, Vera, eu nunca vi uma professora me falar com essa tranquilidade que não sabe nada de um conteúdo. Mas eu não tinha coragem de falar. Eu não tinha coragem de falar, não, eu não sou uma estudiosa de Bakhtin. Como que eu vou? Tanta gente estuda, tanta gente tem milhares de publicações, livros escritos, e eu vou falar que essas leituras estão erradas? Eu não tinha muita coragem. Mas quanto mais eu lia Dostoiévski e mais eu lia Bakhtin, mais foi me dando vontade de estudar a respeito. E até essa coragem ela foi se dissolvendo um pouco quando eu fui para a pós-graduação, e eu dei uma disciplina junto com a professora Daniela Lopes, e ali nós duas juntas, ela é da linguística, nós duas vimos que tem uma certa razão. E aí continuamos a estudar. Então, essa pesquisa, ela mostra mais a minha angústia como uma estudiosa, eu não me sentia capaz. Por quê? Porque eu passei o tempo da minha vida mais trabalhando, dando 40 horas, 50 horas por semana, 60 horas quando eu trabalhava em cursinho.
Por quê? Porque você tem os filhos para criar, né? Porque as demandas são outras. E talvez eu não tenha me dado conta de que eu poderia seguir um outro caminho, mas foi aquilo que me aconteceu. Então, eu fiquei muito mais ligada a um trabalho que me desse um bom sustento para eu poder formar meus filhos, do que para a pesquisa, que eu tinha a impressão que eu não conseguiria manter a vida dos meus filhos como eu gostaria de ter mantido. Então, eu fui um pouco alquebrada pelo trabalho, né? Esse trabalho que suga muito a gente, e também por uma falta de perspectiva de que a pesquisa poderia me dar. Então, o trabalho, esse complexo de vira-lata, né? Essa sensação de que eu não seria capaz, eu acho que isso se junta para eu ter demorado tanto a ir para a pesquisa. A letras, ela é muito feminina, né? Então, a gente não tem isso lá, não, porque nós temos mais mulheres atuando do que homens, e mulheres muito voluntariosas, assim, muito corajosas, e muito pesquisadoras, com espírito de investigação. Quer seja na literatura, quer seja na linguística, na análise do discurso, na língua portuguesa. Então, eu não sofri isso na letras, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Os homens lá são bastante respeitosos com a gente. Se pensam alguma coisa, não chegam a manifestar. Uma outra vez, alguma brincadeira assim, de mau gosto, alguma coisa assim, mas muito raro. De forma geral, o respeito é muito grande. E até professores mais antigos da casa, a professora Márcia Moraes, é uma professora de histórico, de muita força, de muita coragem, de muita luta, de muito estudo, né? Ela é especialista em Guimarães Rosa. Então, eu tenho esses exemplos anteriores a mim. Dona Ângela Vaz Leão, que organizou toda a construção da pós-graduação na Letras, uma mulher também, uma mulher de muita fibra, né? Vinha da Federal, uma mulher de muita fibra. Então, os meus exemplos na PUC, femininos, foram muito potentes, e eu nunca sofri nenhuma discriminação com relação a gênero. Eu vou me arriscar, só uma hipótese. Eu acho que é um curso historicamente considerado de mulheres, né? Acho que, assim como a engenharia, historicamente um curso de homens, a letras é um curso histórico. Mas eu estou apenas arriscando uma hipótese, porque eu nunca estudei assim a respeito, né? Mas eu acho que é porque ser professor, tradicionalmente, é uma coisa das mulheres. Professores primários, pedagogia, tem um outro homem lá. E só nas matérias exatas é que você encontra mais homens. Não que você não encontre homens nas outras, mas na matemática, na física, você encontra mais homens do que mulheres. Então, eu acho que tem esse raciocínio. No cursinho, uma vez, um colega disse para mim, cursinho não é lugar de mulher trabalhar. Aí eu disse para ele, por quê? Ele falou, porque aqui é um lugar de racionalidade. Eu falei para ele, mas de onde você está tirando que mulher não tem racionalidade? É muito pouco o número de mulheres negras. Na Letras, a gente tem uma mulher negra. Eu penso assim, não há diferença entre o mundo que nos cerca e a universidade, a escola. Por exemplo, quando as pessoas falam assim, a escola é muito violenta, eu falei, só falta não ser, olha para o mundo. A escola é só um nicho dentro do universo em que vivemos. Então, a criança, por exemplo, ela aprende a bater em professor, porque a polícia bate. As mães vão lá e ofendem o professor, então ela só está reproduzindo aquilo que ela aprende. Eu penso a mesma coisa com relação à presença negra. Não é diferente a PUC do país em que nós vivemos. Em todos os lugares você vê pouquíssimas mulheres negras atuando. Muito, muito, muito poucas. Então, a Letras, eu acho que ela apenas ilustra o que acontece no mundo à nossa volta. Talvez, depois de ProUni, cotas, talvez daqui a alguns anos, a gente tenha mais personagens, mulheres negras atuando, né? Mas, até então, o histórico não difere. Eu acho que ser mãe e trabalhadora, eu acho que é muito pesado você dar conta de organizar a casa, o que o seu filho, a sua filha querem comer, a compra do mês, a limpeza, mesmo que você tenha alguém para te ajudar. Coordenar isso e trabalhar é muito difícil. A gente recebe acusações por isso, a gente tem muito medo, por exemplo, se algum filho se envolver em alguma coisa equivocada, a acusação sempre vem, está vendo? Porque você trabalhava, largava os seus filhos. Eu acho que esse desafio de trabalhar e criar filhos é muito difícil. Não acho que que foi um desafio ruim, no sentido de que eu tenho filhos ótimos e que me compreendem, né? Mas eles sofreram quando crianças.
porque eu fui mãe por telefone. Naquela época não tinha celular, eu era mãe por telefone. Eu ligava para saber se tinham feito o dever, se as coisas estavam em ordem em casa. Quando a minha filha era pequena, eu a deixava à noite sozinha para ir trabalhar. Ela tinha 10 anos. Eu a deixava sozinha à noite, trancava a porta, falava, filha, daqui a pouco a mamãe está aqui. Então, isso tudo é muito difícil. Eu acho, esse é o maior desafio. E, principalmente, para alguém, que é o meu caso, talvez seja o seu, que tem gosto por estudo e por trabalho. Entendeu? Se eu fosse uma mãe doméstica, eu acho que eu seria muito infeliz, porque eu gosto do meu trabalho, eu adoro dar aula, eu gosto de estudar. Se eu pudesse trocar minha vida de trabalho por estudo, eu trocaria sem pestanejar. É das coisas que eu mais gosto de fazer, é estudar. E alguém tem que perder nessa história. E eu acho que os meus filhos perderam, né? Por conta dessa construção toda, assim, de ter que trabalhar, manter casa, e, além disso, o gosto por trabalho e por estudo. E a ausência masculina nessas circunstâncias, né? Uma ausência masculina. Como se não... meio sozinha mesmo, para poder lidar com tudo isso. Olha, salário não é. Não, na PUC é diferente, mas se você pensar no campo geral de atuação de professor, o salário não é alguma coisa que te diga assim, eu vou para essa profissão por salário, né? Eu acho que a nossa profissão tem alguma coisa de muita relação humana. Eu não sei te explicar o quanto eu aprendo com o aluno. A perder preconceito, por exemplo, com quem é tatuado, homossexual, negro, qualquer coisa que eu tenha vindo com a minha estrutura para isso, os alunos é que me ensinam a perder. Então, isso é uma coisa, para mim, adorável. Isso me fez ser mãe melhor e profissional melhor, essa troca com o aluno. Segundo, porque eu acho que o saber é uma coisa preciosíssima. Neste momento histórico, eu acho que ele é mais importante, porque a gente tem vivido às custas de celular, de tecnologias que eu acho que tiram muito das pessoas essa possibilidade. Eu tento mostrar isso aos alunos. Se eles conseguissem registrar o tempo que eles ficaram no celular, o que trouxe de bom para eles. Eles não vão conseguir registrar quase nada. Então, eu acho que a minha profissão contribui para isso, principalmente literatura. Porque a literatura, ela redimensiona. Eu não acho que a literatura muda o mundo, não tem esse idealismo. Eu acho que ela tem uma ingerência na vida da pessoa, de ela se compreender melhor e de compreender o mundo em que nós vivemos. Saramago, ele é estupendo nesse sentido, porque ele bate no leitor o tempo todo. Então, ele ameniza, porque a estética dele é maravilhosa, mas essa mesma estética é capaz de desestruturar o leitor. Então, eu acho que tem muita importância isso, porque eu acho que das duas, acho que não tem meio de caminho. Ou você deixa essa população continuar alienada, e não sei se continuar, mas com muita alienação, ou você mexe no que você puder. Eu sei que é uma gota no oceano, mas é isso que eu posso fazer. Porque eu acho que a gente tem que pensar para que a gente venha ao mundo também, né? E eu acho que é para isso que eu vim ao mundo, para trabalhar com literatura e de alguma forma, movimentar essas pessoas, até para as mulheres, por exemplo, entenderem qual é o seu papel. Então, quando você trabalha com mulheres, não precisa ser mulher forte, no sentido que a gente tem usado muito no senso comum, mas mulheres que atuam, de alguma maneira, para a sua própria construção, esse leitor está aprendendo isso. Né? E ele não aprende isso pelo conteúdo, ele aprende isso pela forma. Vou dar um exemplo. Tem uma personagem do Saramago que se chama Oroana. Ela é uma serva. E o dono dela morre na guerra. E ela é muito bonita, então os homens ficam assediando. Há um homem que é apaixonado por ela, ele se chama Mogeme. O Mogeme é um personagem da vida real. A Oroana é da ficção. Saramago juntou os dois no livro. No dia seguinte, que cada homem tenta estar com ela, esses homens aparecem mortos. A gente nunca sabe se quem matou foi a Oroana ou foi o Mogeme. Qual dos dois fez essa ação? Ocorre que ela vai embora para a Galícia. Ela vai embora para a Galícia. E o que acontece? O Mogeme vai atrás. O livro é medieval. Essa história se passa na Idade Média. Essa mulher que decide ir para a Galícia e um homem vai atrás dela, é um ensinamento fabuloso. E aí a gente compreende que, muito provavelmente, quem matava os homens era ela, e não ele. Então, essa mulher que sabe se defender, que sabe que a sua beleza não pode ser objeto de uso dos outros, né? É um ensinamento espetacular. E no nome dela que vem isso. Não é exatamente no fato, nessas estratégias. Ela se chamar uma mulher de ouro.
né? Nesse mundo de valores materiais, o nome dela tem uma simbologia. Uma mulher que vale mais, porque ela era uma serva, ela não podia se chamar mulher de ouro. Ela não precisa chamar Ouro-Ana, né? Ela era uma serva, ela era ninguém. Mas o nome dela diz quem ela era de produção. Então, as mulheres aprendem com isso, né? E os homens também. Eles aprendem que eles podem ir atrás das mulheres, seguir o que as mulheres estão fazendo, né? Acho que a literatura faz muito isso, entender o que é o racismo, como ele funciona. Monteiro Lobato, por exemplo, ele tem o texto Negrinha, em que, aparentemente, ele vai dando voz à branca que tortura a criança negra. Mas ele faz uma última frase, é um parágrafo curtinho, que ele diz assim, porque a menina morre no conto. E ele fala que a dona dela tinha muita saudade dela. Aí você pensa, nossa, mas... Né? Aí ele fala, porque ela batia na criança com os nós dos dedos. Aí ele fala que os nós dos dedos sentiam muita falta da criança. Então, assim, é um detalhe que te desloca completamente, assim, né? Toda aquela aparência de que ela gostava da criança, que ela foi gostando da criança, é destruída por essa última frase. Acho que a literatura ela faz muito isso, nos desloca de um determinado lugar. Eu não sei exatamente que efeito isso vai fazer por todo mundo, mas o deslocamento está ali. Eu não sei dizer, mas a gente tem campos de pesquisa que são muito voltados para a mulher. A professora Priscila Campelo, ela trabalha com literatura feminina, de língua inglesa. Eu percebo em muitas teses e dissertações um certo olhar para a mulher e para a mulher negra, por exemplo. Acho que há uma preocupação nesse sentido. Eu não sei dizer se exatamente tem uma volta para isso, entendeu? Mas eu percebo que tem, principalmente na área da literatura. Nas outras áreas, talvez menos. Na linguística, por exemplo, na análise do discurso, talvez menos. O olhar de uma pessoa sobre o objeto dá a ele outra perspectiva. Então, talvez alguma coisa que um homem não perceba, não tenha condições de perceber, ou não tenha aprendido a perceber, né, as mulheres consigam fazer, né? E daí talvez, mas não sei dizer com certeza, mas daí talvez o interesse, pelo menos, por fazer uma ciência cujo tema, cujo objeto de reflexão seja o mundo feminino. Eu acho que isso pode ser que seja uma prioridade que tenha acontecido, que esteja acontecendo nesse momento. Bom, em termos familiar, minha mãe muito, porque minha mãe era uma senhora do lar, né? Feliz naquela condição histórica dela, mas impulsionando a gente sempre para ser completamente livre. Sempre ela fez isso. Então, ela foi, para mim, uma referência, assim. E eu acho que, em termos sociais, em termos históricos, eu fico muito com a Simone de Beauvoir. Quando li O Segundo Sexo, eu lembro como aquilo mudou a minha vida. Como aquilo me deu foi uma descoberta para mim, como essa mulher influenciou aquilo que eu entendo como ser mulher. Eu falo que tem duas obras que marcaram muito a minha vida que não são da literatura, O Segundo Sexo e As Veias Abertas da América Latina, que também me mostraram um mundo que talvez estivesse latente, mas eu não tinha essa consciência dele. Então, acho que essas duas coisas. E eu tive professoras que me influenciaram muito. A professora Vera Arce, por exemplo, uma professora que me influenciou bastante, assim. Professora Ivete Waldt, também é uma outra, ela esteve aqui foi minha professora de ensino médio, depois minha colega de trabalho, né? Eu devo muito a ela na percepção do que é ser uma estudante, do que é ser uma pesquisadora. Elas influenciaram muito a minha vida profissionalmente, humanamente também, mas assim profissionalmente elas me deram recados de como eu deveria me comportar, o que eu deveria ler, como atuar na área da pesquisa. Eu acho que são esses nomes. Porque eu tenho a minha filha, que me influencia. É muito interessante isso. Minha filha tem 40 e poucos anos e ela tem uma troca comigo assim muito interessante. Ela me ensinou muito na vida, ela tem uma capacidade de compreensão muito grande e ela também é uma inspiração para mim. Ela também é uma inspiração. Às avessas, né? Porque ela é minha filha. Mas eu acho que a gente tem trocas assim maravilhosas. Ela é juíza do trabalho e ela é muito humana. Ela tem uma consciência política espetacular.
e uma consciência familiar também, do que é esse esteio familiar. Então, acho que não poderia deixar de falar dela. Bom, eu acho que a gente tem um recado geral para as meninas. Eu falo, por exemplo, mulher tem que estudar muito. Toda mulher precisa ter um teto todo seu. E a forma mais recorrente que a gente tem é estudando para a gente poder ter um teto todo meu. Que, por exemplo, se eu estou numa situação de opressão, eu consigo sair e resolver a minha vida. Se eu não tenho um teto todo meu, eu fico sob as asas da opressão, né? Então, acho que esse é a primeira coisa, a gente lutar para ter um teto todo nosso. A gente trabalhar, estudar. E eu acho que o estudo é muito importante. Eu falo, feminista tem que estudar. Pode ser uma feminista que não estuda, né? No caso da área das letras, eu acho que a gente vai lidar com questões muito dolorosas, porque a literatura, no caso, estou falando especificamente da minha área, ela é muito dolorosa. A literatura não é um mar de rosas, muito pelo contrário, né? Ela é bastante sofrido estudar literatura, mas ela dá para a gente uma dimensão que eu acho imperdível. E aí eu penso que as mulheres que gostariam de vir para a área da literatura, ou que estão em dúvida, mas pretendendo vir para a área da literatura, eu acho que vão encontrar um bom campo de encontro com o seu eu feminino e as produções. Não importa que o autor seja masculino, como é o caso do Saramago, né? Esse eu feminino encontra um lugar dentro da perspectiva da racionalidade, da sensibilidade, da humanidade. Acho que a literatura faz isso muito por nós. E a pesquisa da literatura, tomando esse objeto, é mais ainda, porque quando você investiga, você constitui em você mesmo uma capacidade de compreensão do mundo muito grande. Qualquer pesquisa, eu imagino que seja dessa forma. E a pesquisa da literatura vai mexer com esses vieses, que são a sensibilidade, a racionalidade, a curiosidade, o encontro mesmo desse ser pesquisador, que cabe a nós, sob nosso domínio, sob a nossa condição, nossa percepção de mundo, eu acho.